Oi, gente, bem-vindos ao meu canal. Me chamo Daiane, sou médica formada aqui no Brasil e estou no processo de revalidação para fazer residência médica nos Estados Unidos. Eu acabei de voltar do meu estágio que eu fiz em medicina da família lá nos Estados Unidos. Eu gostaria de contar para vocês como que foi a minha experiência e como que funciona a medicina de família lá. Bom, para quem já deve ter visto um vídeo antigo aqui no meu canal, eu conto como que foi a minha experiência fazendo um estágio em cirurgia geral lá nos Estados Unidos, há alguns anos atrás. Bom, para quem não sabe, eu sempre quis fazer cirurgia geral, só que por conta de vários fatores da minha vida, principalmente de eu ter me tornado mãe recentemente, eu acabei mudando a estratégia de residência que eu gostaria de seguir, né? Até por conta do estilo de vida que eu poderia ter e eu acabei mudando para medicina da família. Um dos motivos é porque eu gosto muito de procedimentos e o médico de família nos Estados Unidos, ele pode fazer muito procedimento, como por exemplo, partos, né? Até cesáreas o médico de família pode fazer nos Estados Unidos. Pode fazer pequenas cirurgias, como retiradas enfim, lesões de pele, pode fazer vasectomia, pode fazer muitos procedimentos. Então, fazia muito sentido para mim, eu fazer uma especialidade que envolvia a parte clínica e também envolvia a parte cirúrgica. Eu acho importante eu falar para vocês que o estágio em medicina da família pode ser realizado tanto em hospital quanto em clínica de atenção primária, né? No meu caso, o meu estágio foi realizado em uma clínica de atenção primária lá no Colorado. Outra coisa importante de se falar é que geralmente esses estágios eles costumam ser pagos em dólar, e no meu caso também ele foi 100% gratuito. Existem alguns programas aí que vendem eh, enfim, o contato de um preceptor, e aí você consegue entrar em contato com esse preceptor, e ir lá para a clínica daquele médico, ou alguns hospitais também abrem editais para que você pode aplicar para fazer estágio nesses hospitais. No meu caso, eu não consegui dessa forma, eu consegui direto com o médico, mandei um e-mail, eh, contei para ele toda a minha história, que eu era médica no Brasil, que eu queria fazer residência de medicina da família lá nos Estados Unidos e que eu precisava de horas, né, de experiências clínicas lá e que eu também precisaria de uma carta de recomendação, porque esse é o processo. Para você aplicar para residência médica nos Estados Unidos, não é só fazer as provas como é aqui no Brasil. Aqui no Brasil, basicamente, você faz as provas. Se você passou, você é residente. Se você não passou, você tenta mais uma vez. Lá você tem que fazer as provas e você também precisa de cartas de recomendação. E para você ter uma carta de recomendação, você precisa de experiência lá para o seu preceptor te conhecer, saber como que você trabalha, avaliar o seu conhecimento médico e dessa forma ele vai te dar uma carta de recomendação. Então, eu contei tudo isso para o meu preceptor, expliquei para ele tudo que eu precisava, ele já sabe porque ele está acostumado a receber estudantes americanos lá, então ele já sabia do processo e foi dessa forma que eu consegui o meu estágio lá. O meu estágio foi realizado no mês de janeiro de 2026, então eu fiquei o mês inteiro lá acompanhando ele. Meu estágio era das 7 da manhã às 4 da tarde. Tinha dia que eu saía 4h30, 5 da tarde. A gente tinha 1 hora de almoço, que era do meio-dia a uma. Nesse período eu poderia ir para minha casa almoçar ou ficar por lá estudando, almoçando, enfim, fazendo mais contatos com outras pessoas. Era uma clínica grande, tinha outro médico de família, tinha outros dois médicos de clínica médica, tinha os enfermeiros lá. Tem uma diferença do Brasil, porque os enfermeiros também podem atender paciente, fazer procedimentos que são chamados nurse practitioner. A gente não tem isso aqui no Brasil. Foi uma experiência muito enriquecedora, porque eu pude conhecer, né, todas essas diferenças, acompanhar pacientes. Apesar do meu estágio ter sido no nome observacional, eu tive muita experiência hands-on. Isso quer dizer o quê, né? O meu preceptor, desde o primeiro dia, me deixou muito à vontade para, se eu quisesse atender pacientes ou realizar qualquer procedimento, eu poderia. Então, eu pude atender pacientes, eu pude fechar a pele de alguns pacientes depois dele ter realizado algumas biópsias. Eu auxiliei ele também durante vasectomia, porque ele faz vasectomia lá no consultório.
Foi assim, muito enriquecedor. E aí, uma das diferenças é que lá, né, nos Estados Unidos não existe posto de saúde, a atenção primária, ela é paga, como tudo nos Estados Unidos, não existe saúde pública lá, né? Então, a atenção primária é a primeira porta de entrada do paciente no sistema de saúde americano, né? Então, o paciente ele vai, né? Enfim, tem uma lesão de pele. Ele vai primeiro no médico de família. Esse médico de família, se ele tiver habilidade de realizar o procedimento, ele vai realizar o procedimento, vai encaminhar para biópsia. Se der, por exemplo, um câncer de pele, aí ele vai encaminhar o paciente para o dermatologista, para o oncologista, aí vai depender do tipo de câncer, né, que deu, ou alguma lesão muito específica, ele encaminha para o especialista. Vasectomia, ele vai realizar no consultório dele, se ele tiver habilidade. O meu preceptor, ele fazia muitas vasectomias, então ele não precisava encaminhar o paciente para um urologista, por exemplo. Então, assim, essa é uma das diferenças, né, dos Estados Unidos comparado ao Brasil, porque no Brasil eu acho que o médico de família até acaba rodando em algumas especialidades, mas na prática mesmo do postinho de saúde, o médico de família não faz parto, não faz vasectomia, não faz biópsias de pele, porque muitas vezes a gente não tem estrutura para isso no postinho de saúde. Eu não sei como que é um médico de família atuando num consultório, aí vai depender também da habilidade daquele médico, mas nos Estados Unidos é assim que funciona. E para mim faz muito sentido. Eu voltei muito mais apaixonada pela especialidade, porque eu sou uma pessoa que gosto muito de procedimento, e para mim, assim, o médico de família pode fazer muito procedimento e é uma das coisas que eu gosto demais. Então é isso, né? Eu tô no processo de revalidar o meu diploma, fazer as provas, conseguir experiência clínica lá nos Estados Unidos e eu vou aplicar para residência de medicina de família. Talvez esse ano, talvez ano que vem, vamos ver como que as coisas vão seguir na minha vida. Mas para quem tiver dúvidas sobre o estágio, sobre o processo e quiser me deixar um comentário, me ajuda para que eu consiga fazer mais vídeos, porque eu não sei até que ponto vocês gostariam que eu contasse as coisas aqui para vocês, né? Então, eu peço para que vocês me deixem um comentário para que assim eu saiba mais o que vocês gostariam de ver aqui, tá bom? É isso, até o próximo vídeo. Tchau. Okay, there you go. See you then. Thank you. Okay. Bye-bye.